Ora, seja bem-vindo ao Dia D desta semana. Como sabe, o Dia D é um programa criado aqui no âmbito do canal A Cor do Dinheiro, onde se discute o país visto pela direita. Semanalmente temos aqui um painel de convidados que alterna e esta semana está comigo o João Marcos Almeida e o Vasco Rato. Ora, o que é que vamos falar hoje? É inevitável o day after do Congresso do Partido Socialista, mas também vamos falar dos candidatos autárquicos do PSD. Para as notas finais, teremos um comentário de Miguel Tiago sobre o genocídio na Ucrânia e também a entrega do cartão de militante do PS à doutora Marta Temido. Desculpe, João, já vai perceber que me estou a rir. João, vamos ao Congresso do Partido Socialista. Vamos. Boa noite a todos. O Congresso do PS. O Congresso do PS, eu queria fazer duas notas. A primeira nota na parte que o Congresso deveria ter discutido, também porque são governo, embora é óbvio que até é bom sinal que não haja uma grande mistura entre o partido e o governo, mas sendo um partido que está no governo, deve apresentar propostas concretas para o país, reformas. Quer dizer, mais uma vez confirmou, o Congresso do PS confirmou que é um partido antirreformista. O PS tornou-se simplesmente um partido de poder, mais nada. Situacionista. Não, um partido de poder. Nem é situacionista, porque só fazem alterações, todas as políticas que fazem é pensar no reforço do seu poder. O poder do partido, o poder do partido no país, no Estado. Simultaneamente, e porque isso interessa, a grande mensagem em termos de políticas substanciais é o reforço do Estado na economia em Portugal, o reforço do Estado na economia e na sociedade portuguesa. Por estar de acordo com a agenda de reforçar o poder do PS. O poder do PS em Portugal reforça-se através do reforço do poder do Estado sobre a economia e a sociedade portuguesas. Claro, são eles que votam. Exatamente. Portanto, aí não houve surpresa nenhuma. Mais uma confirmação que esta agenda do PS é um partido profundamente antirreformista, é um partido que esqueceu basicamente a doutrina e a ideologia, transformou-se numa máquina de poder. Um partido de poder que tem um objetivo claro, que é transformar Portugal numa democracia monopartidária. Na verdade, portanto, formalmente é um país multipartidário, mas o que o PS quer é criar condições para estar permanentemente no poder e no governo. Mas não ficaste entusiasmado com o magnífico discurso do Dr. António Costa? Não fiquei entusiasmado, aliás, eu nunca... Aquilo é só facilidade, possivelmente o problema risonho, é óbvio que ele está otimista com o dinheiro que vai receber. Acho que o otimismo talvez seja excessivo. O dinheiro não é assim tanto. Mas a grande questão não é o dinheiro que se recebe. Nós já discutimos aqui várias vezes, é o modo como se gasta o dinheiro. Portugal anda a receber imenso dinheiro de Bruxelas desde 1985. Quer dizer, não é por isso que o país progrediu bastante e avançou. Portanto, mais uma vez, eu não confio no modo como o PS gasta o dinheiro, porque, quer dizer, é o exemplo, o PS não mudou, não vai mudar, tem estado no poder, basicamente, desde 1995, fartou-se de receber dinheiro de Bruxelas desde 1995 e nem por isso o utilizou bem. Depois, o segundo ponto é que acabou por, como não há propostas políticas, a discussão foi acerca de quem será o sucessor de António Costa, quando ainda ninguém sabe quando é que será a sucessão. Ou seja, temos sucessores designados, uns putativos, outros designados, sem haver discussão sobre a sucessão. Exatamente, e é tudo criado por António Costa. Tudo isto é criado por António Costa. É uma encenação de António Costa, porque não sabe quando é a sucessão e ele vai lançando candidatos à liderança do PS. Ele parece que está a brincar com o partido. Ele tem uma estratégia, claramente, que é fazer tudo para evitar que Pedro Nuno Santos seja o sucessor e quer lançar outros nomes. Antes de irmos à sucessão, deixa-me pedir ao Vasco para fazer uma apreciação geral ao Congresso do PS. Antes de irmos à sucessão, que eu acho que a sucessão é talvez o tema mais importante que a gente tenha aqui em cima da mesa hoje. Não é muito diferente da do João. Eu acho que curiosamente, a coisa mais importante que António Costa disse este fim de semana, uma coisa muito simples, que não é novidade, que a culpa é do Passos. Acho que isto foi o mais importante que ele disse. Não, a sério, juro. A culpa é do Passos, porque ele disse, reparem, a última vez que a direita esteve no poder, só souberam fazer austeridade, etc., aquelas coisas todas que nós conhecemos. Chegou a 18,5%. Exato. Mas isso é absolutamente essencial para depois justificar tudo o resto. Quer dizer, a premissa primeira de tudo o resto
é esta ideia que a direita só sabe fazer austeridade, não tem alternativas. Aliás, que ele disse isso relativamente a Rui Rio, e eu sou muito crítico do Rio, mas reconheço que tem havido nos últimos tempos alternativas, que depois não têm expressão pública, mediática, mas de facto há alternativas. Mas toda esta narrativa do PS assenta nesta ideia de que o passo é que tem a culpa, não é? E que o último governo só soube fazer austeridade, o que depois lhe permite mentir sobre as cativações e tudo aquilo que Centeno fez durante 5 anos. E, portanto, todo este exercício do poder, toda esta encenação, as promessas, não é? Desta vez é que é diferente, desta vez é que é creches, desta vez provavelmente é que teremos os médicos de família, desta vez o dinheiro não será mal gasto, não é? Nem 1 cêntimo será mal gasto. Quer dizer, mas tudo isto está assente na ideia que há uma tenebrosa direita lá fora, etc. Que é cada vez mais tenebrosa, porque as outras coisas que eu acho que foram importantes foram as declarações do Medina e do Vasco Cordeiro, dos Açores, que diz que está muito preocupado que o fascismo está a chegar aos Açores, ou provavelmente já está nos Açores, e o Medina veio dizer basicamente a mesma coisa ao avisar contra coligações com a extrema-esquerda. Portanto, a ideia é... Com a extrema-direita. Com a extrema-direita. A extrema-esquerda é ele que as faz. Mas esse aviso que vem aí, a extrema-direita, etc., significa o quê? Significa, de facto, que não há outra alternativa e, portanto, todo este jogo do Partido Socialista é uma tentativa de condicionar a capacidade da direita se afirmar. E, portanto, mais do que as promessas, aquele rol de promessas, tudo isso, isto é que eu acho que é mais importante. No fundo, continuamos com a mesma narrativa dos últimos 6 anos e não se vê saída. E por isso também depois é que o João também diz, bom, eles não apresentam uma ideia, não apresentam reformas, não podem apresentar. Se apresentassem, teriam de fazer uma coisa que o Partido Socialista não quer fazer, que é olhar para o período de José Sócrates e o que é que correu mal, porque é que o país bateu contra a parede. E não Esse só, é um dos e o problemas período do de Partido Guterres. Socialista. Não foi só o período de Sócrates, é o período de Guterres. Sim, já é pedido mas mais. muito mais grave, é verdade, é pedido mais. É muito mais grave é o período de Sócrates e o PS não está interessado Não em consegue, discutir. não consegue. Mas, João, vamos voltar à questão da liderança, porque me parece que foi uma das questões mais importantes do Congresso, a falta de outras. Primeiro, tínhamos assumidamente Pedro Nuno Santos, que ainda para mais, e temos, que ainda para mais não faz questão de se calar dentro do Partido Socialista e faz chegar a todos os ouvidos que ele é que é o grande candidato, que ele é que tem um controle do aparelho. Depois tivemos Fernando Medina, que na primeira fase perdeu o terreno e depois começou a recuperar. Depois tínhamos putativa candidata Ana Catarina Mendes. Entretanto, António Costa, de forma muito subtil, faz questão de mostrar que Mariano Vieira da Silva também está em cima da mesa. E agora é o próprio Costa, que numa entrevista à televisão diz que convidou Marta Temido para militante do Partido Socialista. É ele que lhe entrega naquela cena lamentável, daquela fotografia que eu acho que era bom passarmos a fotografia. Vamos passar. Daquela fotografia lamentável da atitude de Marta Temido para com António Costa. E, além de dizer que é o próprio António Costa que traz a senhora, ela leva-se a sério e diz que, e não descarta a possibilidade de ser candidata à liderança. Exatamente, ela acreditou, o que é espantoso. Mas isto também mostra o poder que neste momento Costa tem dentro do PS. Exatamente. Eu vinha no carro, a pensar no Congresso do PS, estava a ouvir músicas das minhas listas do Spotify e estava a ouvir uma música do Billy Idol que é Dancing With Myself. Toda a gente conhece essa música. E o António Costa parece que he's dancing with himself. O PS é o palco de festas dele, como mostrou este Congresso, poder absoluto de António Costa, que conseguiu reduzir por mais poder que Pedro Nuno Santos tenha no partido. A verdade é que não falou no Congresso e seguramente que António Costa não quis que ele falasse, por isso ele não falou, e vai lançando candidatos que ele vai, a partir de agora, manipulando, a ver qual será a melhor alternativa a Pedro Nuno Santos. Mas isto não quer dizer que ele adora os candidatos que lá estão. Ele não gosta de Pedro Nuno Santos. António Costa não adora ninguém, adora-se ele próprio. É verdade. Não quer que Pedro Nuno Santos seja o líder do PS. Mas há aqui um ponto que é muito importante e é o discurso que ele está a fazer no interior do PS para os socialistas. É que por trás desta euforia, deste otimismo, deste entusiasmo, há uma verdadeira preocupação. Aliás, há duas preocupações em António Costa. Quais são? Uma é, como o Vasco disse, ele tem necessidade de criticar sempre que pode Passos Coelho.
Porque ele sabe perfeitamente que a grande ameaça no espaço da direita em Portugal é Passos Coelho. E ele teme Passos Coelho. Teme porque foi derrotado por Passos Coelho. E estas coisas, na política... Uma pessoa que trabalhou com Mário Soares um dia disse-me que para Mário Soares a política democrática não era o duelo contra o rival. É o duelo entre dois. E Costa perdeu com Passos Coelho. E isso ele nunca esquecerá. Portanto, ele tem uma preocupação que é que um dia Passos Coelho volte à liderança do PSD. É uma preocupação que ele tem. Por isso é que ele ataca-o sempre que pode. E não está convencido que Passos Coelho não possa voltar mais cedo do que as pessoas... Mas é por isso, é por uma vontade de Não, desviar o debate e não discutir aquilo que o Partido Socialista Não, fez e é até porque teme, 2011. e portanto tem que o atacar. E como sabe que Passos Coelho não está na política ativa, não se vai defender. Portanto, ele tem que o atacar, ele vai atacando, ele quer atacar Passos Coelho. Mas depois há outro receio genuíno. Há muita gente no PS, a começar por Costa, que estão convencidos que com Pedro Nuno Santos o PS pode mesmo perder as eleições. Eles acham que Pedro Nuno Santos não é o melhor candidato do PS para ganhar as eleições. E é esse argumento que vou usar para apresentar. No fundo, vão-se juntar todos, no dia que Costa sair, vão-se juntar vários contra Pedro Nuno Santos. Mas isto não é um contrassenso, porque, repara, o país é governado à esquerda e de braço dado com a extrema-esquerda. Ora bem, Pedro Nuno Santos é da ala esquerda do Partido Socialista, portanto faz bem-se também com a extrema-esquerda. Mas o contrassenso faz parte da política e faz parte da política portuguesa e faz parte de Portugal. A vida é feita de contrassensos. O PS pode, Costa acredita, e se calhar tem razão, o PS pode fazer estas alianças, que são táticas, não os leva para o governo, estas alianças com o PC e com o Bloco, porque apesar de tudo a percepção de muitos portugueses é que o PS é um partido que está indo ao centro. Porque essa é a imagem de António Costa. E é por isso que eles, por ter essa percepção de que estão ao centro, eles podem fazer as alianças à esquerda. Mas é com outros partidos de esquerda, não é o PS, o próprio PS, estar muito à esquerda. Porque aí a percepção muda radicalmente. E as pessoas, e o eleitorado mais moderado, se calhar já não votará nesse PS. E esta é a mensagem que António Costa e os seus próximos estão a passar no Partido Socialista. Para evitar que Pedro Nuno Santos chegue à liderança do PS, porque há muita gente no PS que acha que Pedro Nuno Santos não seria capaz de ganhar umas eleições à frente do PS. Vasco, a questão da sucessão tornou-se, de facto, o elefante no meio da sala. E além dos que já estavam designados, agora aparece a senhora doutora Marta Temido. Isto é claramente... Essa descoberta da política portuguesa. É verdade, essa descoberta fantástica da política portuguesa. Nós não temos ainda médicos de família, temos menos portugueses com médico de família do que tínhamos em 2015. E ela continua a dizer que o SNS é uma coisa fantástica. Mas, dizia eu, este problema de haver tantos candidatos é claramente para dividir as hostes e poder complicar a vida a Pedro Nuno Santos? Isso claramente que é para complicar a vida a Pedro Nuno Santos. Mas é uma forma também de dividir o partido, manter o poder do próprio António Costa, que aparentemente é o único na Europa, não é? Segundo aliás, houve uma coisa, já não me lembro quem é que foi, se foi a Mariana da Silva, disse que ele era um dos políticos mais respeitados da Europa, uma coisa extraordinária. Eu iria mais longe, diria que até do universo, mas enfim, isso sou eu, não é? Agora, isto tem um aspecto negativo, não é? À medida que António Costa vai fazendo estas brincadeiras, cria fricções no governo. A operacionalidade do governo sofre com isto. Portanto, isto não é uma coisa inocente. E no partido, claro. Mas no partido, vá lá. Mas cria fricções dentro... Essa era a parte que eu queria ver com vocês ainda. Se todos estes problemas, que é a questão da sucessão, começar a ser colocada neste momento, com gente que está no governo, se isto não vai fraturar ainda mais o governo? Não, claro que fratura. Quer dizer, aliás, essas fraturas já são evidentes. Mas torna a cooperação interministerial mais difícil, porque toda a gente, quer dizer, começam a surgir as notícias. Nós já vivemos este filme várias vezes ao longo da história política portuguesa. Agora, a última vez que foi o que eu acho, eu não estou convencido que Costa sabe se vai sair ou se vai ficar em 23. Eu acho que o próprio nem sequer sabe. Portanto, vai fazendo estas coisas para mantendo uma janela política aberta. Agora, o problema é o seguinte, eu acho que Costa vai ser tentado a concorrer a 2023 e depois sairá. Ou irá para a Europa, ou irá porque quer ser candidato presidencial, mas sairá pouco depois. E espera deixar o sucessor. E esse sucessor não será o Pedro Nuno Santos. Não será. Portanto, um destes vai ser colocado no lugar por António Costa. Bem, a última vez que isto aconteceu não correu lá muito bem. Recorda-se que foi
a sucessão de Durão Barroso por Santana Lopes. E há aqui uma coisa que se torna complicada num cenário desses, que é o Presidente da República. Nesse caso, provavelmente, o Presidente da República, atendendo àquilo que aconteceu no passado, dissolverá a Assembleia da República ou, pelo menos, não permitirá esse tipo de solução como aconteceu com Durão Barroso e Santana Lopes. Isso talvez explique porque é que nos últimos dias tem havido alguns ataques indiretos, mas uns mais diretos do que outros, a Marcelo por parte de António Costa. António Costa fez 2 ataques. Fez um agora no Congresso, a dizer que esperava que o mandato fosse mais ou menos como o anterior, o mandato presidencial. Não achas que foi nadar para fora de pé? Ainda para mais mandar um recado para uma representante? Não. Acho que ele já está a pensar na forma como Marcelo pode vir a condicioná-lo em vários cenários. Mas por isso é que eu digo isso. Ou seja, isto não valia a pena ter sido uma conversa pessoal entre ele e Marcelo, em vez de estar a mandar este recado. Não, pelo contrário. Por isso é que têm de ser públicos. Por isso é que também, 1 ou 2 dias antes, a propósito, infelizmente, do estado de saúde do Presidente Sampaio, o António Costa disse uma coisa tipo, bom, são os médicos do Dr. Sampaio ou a família que revelam o estado de saúde, uma indireta até bastante desagradável ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que falou sobre o assunto. Portanto, estas coisas, eu acho que agora haverá uma tentativa de criar uma certa erosão da legitimidade de Marcelo para o condicionar no futuro. Eu acho que esse jogo já está a decorrer. E, portanto, na cabeça de António Costa, não estando eu na cabeça de António Costa, obviamente, mas penso que já está a preparar tudo para que possa fazer essa sucessão, condicioná-la, sabendo de antemão, pelo menos do meu ponto de vista, a coisa não irá correr bem. E, portanto, eu acho que o PS também não convém que tenha... O João há pouco disse, bom, o PS não tem ideologia. Também não convém que a tenha neste momento, não é? Portanto, o que interessa é resolver não é? A mercearia e manter o poder. Deixa-me perguntar aqui ao João. João, como é que viste este ataque a Marcelo por interposta pessoa? Eu concordo com o Vasco. Ao contrário, Camilo, eu acho que António Costa nunca nada por fora de pé. Ele é um profissional a sério da política. Ele não diz nada que não quer dizer. E quer condicionar Marcelo, quer atacar Marcelo. Primeiro, porque não quer que Marcelo, no segundo mandato, possa fazer alguma oposição política ao governo. Mas não é uma ilusão, que o Presidente tem sempre uma grande margem de manobra, não é? E Marcelo não costuma perdoar estas coisas. Sim, mas António Costa, aliás, é a cultura do PS... E se calhar tem alguma razão, percebe que a melhor maneira de condicionar Marcelo é em atacá-lo em público. É condicioná-lo em público. Que é a melhor maneira. Porque Marcelo, por vezes, também se assusta. Não perdoa, mas também se assusta. E vai haver, isso é óbvio, e o Congresso mostrou, a relação entre o Presidente da República e o Governo vai ser mais complicada a partir de agora do que foi até agora. Aliás, e António Costa está a tentar prevenir... Sim, mas o que me dá a sensação é que existe alguma degradação entre ele e o Presidente da República e ele fazer uma coisa destas. Porque não é normal António Costa fazer um ataque destes. Ou seja, provavelmente os bastidores alguma coisa já não está a correr bem para ele ter chegado a este ponto. Claro que não está. Não está, e era óbvio. Eles conhecem-se melhor que ninguém. Verdade. Como é que é possível, quer dizer, alguém acredita que é possível que aquelas duas pessoas, Marcelo e António Costa, possam confiar um no outro? Eles conhecem-se tão bem, como é que eles podem confiar um no outro? Não podem. Tanto um como o outro. Não podem, portanto, houve uma relação pragmática de cooperação e a partir de certa altura haverá um conflito inevitável. E obviamente que Costa, como disse Vasco, a grande preocupação de Costa num cenário de conflito com o Marcelo é a sua sucessão. É o que o Marcelo fará quando for a sucessão do PS. Portanto, paradoxalmente, como eu digo, para além do que é visível, no fundo, o Congresso mostrou que o PS tem 3 grandes problemas. Tem 3 grandes problemas. Sucessão? Um primeiro problema é a sucessão, o pós-Costa. O segundo problema é que o partido e o governo estão muito mais divididos do que dão a entender. É verdade. E o terceiro problema é que o partido e Costa temem genuinamente uma figura na direita portuguesa que se chama Pedro Passos Coelho. Portanto, o PS tem 3 problemas. E eles sabem que têm. E sabem que mais tarde ou mais cedo vão ter que lidar com estes 3 problemas. Bom, vamos mudar de tema, que já vamos com quase 50% do tempo consumido do programa com o Congresso do Partido Socialista, e vamos falar do encontro de candidatos autárquicos do PSD. João, porquê é que escolheram este tema? Escolhemos este tema
Quer dizer, o Vasco dirá também porque é que escolheu. Eu digo porque é que escolhi. Por duas razões. Uma, acho que Moedas fez um bom discurso, fez um discurso politicamente acutilante. Nós sabemos que Moedas tem uma tarefa difícil, derrotar Fernando Medina é uma tarefa muito difícil, mas fez um bom discurso político, fez 2 ou 3 pontos muito importantes. Um deles atacando o PS em geral, dizendo que o que nós estamos aqui a dizer, basicamente, que o PS cada vez quer reforçar mais o seu poder na sociedade portuguesa e de tal modo que já começa a intimidar e a assustar alguns que já têm medo de se manifestar em público com o receio de desagradar ao PS e por isso sofrerem consequências na sua vida profissional. E Moedas diz que é fundamental dar voz a esse descontentamento, mas também, aqui criticando obviamente mais Fernando Medina, é o adversário dele, tem que o criticar, e aquilo foi um encontro de candidatos autárquicos. Não foi uma data mal escolhida para este encontro, porque isto caiu em cima do Congresso de Partidos. Mas eu acho que foi esse o objetivo. Se é mal escolhido ou não, eles quiseram tirar esse objetivo foi um erro. Não é? Talvez tenha sido um erro. Não... Mas o que me interessa é sublinhar mais o que foi discutido. E, sobretudo, Moedas relembrou duas coisas muito importantes. Uma, o passado de Fernando Medina, que esteve no governo de Sócrates, e mais, já Portugal tinha ido à bancarrota, já se tinha negociado com a Troika, e ele ainda o Fernando Medina foi diretor de campanha de Sócrates e andou a fazer campanha a favor de Sócrates. Quando sabemos que foi dos primeiros dirigentes do PS a desmarcar-se. Medina é uma das pessoas que não tem interesse nenhum em discutir Sócrates. Exato, não tem. Atacou depois da cena no tribunal e depois daquela entrevista que Sócrates da TVI, que foi uma entrevista, aliás, lamentável a todos os títulos, e Medina foi muito rápido a criticar Sócrates, mas Medina foi o diretor de campanha de Sócrates e Moedas relembrou isso, que é importante lembrar. Estas coisas devem ser lembradas. Apesar de tudo, os anos de Sócrates não foram um pormenor na história recente da política portuguesa. Sem dúvida. E, em segundo lugar, também relembrou que Fernando Medina nunca assume responsabilidade política por qualquer dos seus atos. Há sempre um culpado, que também é, aliás, a cultura do PS. Há sempre outros culpados. Aliás, Fernando Medina, também ele próprio ataca Passos Coelho. Não é? Portanto, e Moedas fez bem em relembrar isto. Essa foi a primeira razão. A segunda razão, muito rápida, porque parece-me que há um conjunto de candidatos autárquicos do PSD que eu tenho acompanhado a campanha deles e parece ser tipos interessantes. Todos eles vão perder, por exemplo, quase seguramente. Por exemplo, Alexandre Poço, em Oeiras. Acho que é um tipo interessante. Embora tenha sido muito criticado por causa da campanha que está a fazer. Mas toda a gente é criticada. Não há algum político com interesse que não seja criticado? Todos eles, não nos lembramos de nenhum, foram todos criticados e é bom serem criticados. É um bom sinal os políticos serem criticados. Mais exemplos. Mas Alexandre Poço, acho que este fim de semana deu uma entrevista ao Jornal Novo, foi uma boa entrevista, com conteúdo político. É um tipo que parece ser sério e que tem boas ideias para a política. Outros exemplos, o Bruno Vasconcelos, candidato no Seixal, também foi muito criticado e em programas anteriores já se falou aqui das suas críticas. Até prometeram, exatamente. É sempre bom sinal. Quando uma pessoa do PSD é criticada pela esquerda, é bom sinal. É sinal que está a fazer alguma coisa. Susana Garcia, num registro diferente, não é candidata, não é militante do PSD, mas está a fazer uma campanha interessante. E porquê é que eu falo destes candidatos? Porque parece-me que há o que eu chamo uma direita pós-geringonça, que ficou muito marcada pela geringonça, pelo que aconteceu em 2015, que se revoltou com isso e que está disposta a fazer política atacando frontalmente a esquerda, as alianças do PS com a extrema-esquerda e assumindo-se mais à direita. Portanto, mais uma vez, por baixo desta crise do PSD com Rui Rio, começam a aparecer figuras políticas que mostram que pode haver uma nova geração na direita, sem complexos políticos, moderada. Isso é importante. E que está disposta a lutar contra a esquerda. Vasco, porquê o encontro dos candidatos autárquicos do PSD? Por estas razões que o João referiu, eu concordo que a data não terá sido feliz, não é? Quer dizer, e, portanto, parte da mensagem foi perdida. Eu neste programa já fui crítico do Carlos Moedas, acho que ele desta vez fez uma coisa muito positiva. Lisboa, pela sua importância, pela sua dimensão, é sempre uma corrida nacional.
E, portanto, eu acho que Carlos Moedas já interiorizou essa questão e, portanto, está a transformar a corrida de Lisboa numa corrida nacional e, por conseguinte, tem de criticar não o adversário, que apesar de tudo, quer dizer, é o Medina, quer dizer, apesar de tudo, mas tem de criticar o Partido Socialista, a lógica do Partido Socialista, as opções do Partido Socialista, onde Medina é uma peça da engrenagem. Mas o ponto essencial é que Carlos Moedas está, pela primeira vez, acho eu, ou pela uma forma mais consistente, no mínimo, a fazer de Lisboa uma campanha nacional e acho que isso só o pode beneficiar. Aliás, eu não vejo como é que ele pode ganhar sem o fazer. Se ele continuar a falar de ciclovias e coisas, não ganha. As sondagens dão-lhe quase menos de metade do que dão. Pois dão, mas isso deve-se a vários fatores. Agora, sem este discurso nacional, não me parece que haja qualquer probabilidade de ganhar Lisboa ou até de ter um bom resultado. Portanto, acho que está no caminho certo, falta um mês, veremos. Esta coisa que o João disse é muito importante, porque ele referiu o Bruno Vasconcelos, o Marco Pina, o Alexandre, várias pessoas que poderíamos acrescentar outros, naturalmente, e todos têm duas ou três coisas em comum. Perdão. Primeiro, não são propriamente os candidatos do Dr. Rio. Os candidatos do Dr. Rio não têm este tipo de perfil. E, portanto, estas pessoas foram escolhidas pelo partido, as estruturas locais, foram escolhidos porque são populares nas suas terras, não são propriamente as escolhas, e o exemplo mais óbvio é claramente a Susana Garcia, não são escolhas do Dr. Rio. Portanto, as escolhas do Dr. Rio têm outro tipo de perfil e veremos como é que isso vai correr. Por exemplo, em Coimbra e noutros sítios, eu tenho a ideia que vai correr muito mal. Primeira observação. Segunda observação, estes candidatos são todos relativamente jovens e partilham esta característica que o João referiu, mas outras características. São pessoas desprendidas do poder, são pessoas que têm formação política já, enfim, eu diria, sofisticada, e pessoas que têm propostas inovadoras. Quer dizer, o Marco Pina, o Alexandre Poço, o Bruno Vasconcelos, todas estas pessoas têm e uma linguagem muito interessante que se vê nos cartazes, por exemplo, do Seixal. A terceira coisa que eu acho importante é que são todos candidatos que estão a concorrer na periferia de Lisboa, pelo menos estes que nós referimos. Que são tradicionalmente controlados por, nomeadamente no caso do Seixal, por... Não, são, quer dizer, a periferia de Lisboa, com a exceção de Mafra, Oeiras e Cascais, é controlada pelo Partido Comunista ou pelo Partido Socialista. Mas é por outra razão, quer dizer... convém não esquecer que o fenómeno Chega e o André Ventura também começou na periferia de Lisboa. Sobretudo, quer dizer, o próprio André é de Sintra, mas fez a sua candidatura em Loures. É na periferia de Lisboa que muitos dos problemas, e do Porto também, mas enfim, estou a falar de Lisboa porque conheço melhor Lisboa, mas não é exclusivo a Lisboa, mas nesta periferia muitos dos problemas sociais começam-se a sentir mais cedo, não é? Portanto, com mais intensidade. E com mais intensidade, exatamente. E, portanto, estes candidatos estão mais sensíveis, são mais sensíveis. Isso é uma análise curiosa e interessante que ainda não tinha visto fazer. É por isso que nós cá estamos, Camila. Por isso que nós cá estamos. Mas só uma coisa. Eu acho que, portanto, estas pessoas têm uma percepção do país real que porventura não se tem em Alvalade ou nas Avenidas Novas, não é? E isto explica porque é que o João diz que são candidatos interessantes. São candidatos interessantes porque são relativamente jovens e têm uma percepção de para onde vai o país. E mais, eu gostava de sublinhar, não têm medo do confronto. Eu não tinha falado de Marco Pina, esqueci, mas queria ter falado de Marco Pina, porque também está a fazer uma campanha muito interessante em Odivelas. Mais um concelho com características muito semelhantes ao Seixal e a outros, à Amadora. Não têm medo do confronto. E eles provavelmente vão todos perder, mas a derrota também tem coisas boas em política. Não só se aprende é com assim ela, que se aprende. Cria-se candidaturas para as próximas eleições. Portanto, isto são pessoas que estão-se a formar politicamente em contextos difíceis, através do confronto, sem fugir ao confronto, mas sem cair num radicalismo excessivo, e a derrota vai-lhes fazer bem. Mas é isto que os pode formar e no futuro vamos ter que contar com eles todos, pelo menos no espaço da direita em Portugal.
Bom, nós estamos já na altura das notas finais. Nas notas finais nós temos o cartão, a entrega do cartão do militante do Partido Socialista, Marta Temido. Porquê escolheste esta imagem? E este assunto, já Eu agora? escolhi porque, quer dizer, é patético, é uma imagem patética, não sei, fazer aquilo em pleno congresso, aquilo é uma imagem de há Partido Comunista da antiga União Soviética ao Partido Comunista da China, não é? O pioneiro, não é? Este é um pioneiro, o pioneiro que sobressaiu nos últimos 2 anos ou nos últimos 3 anos. Eu vou dar-lhe um prémio, que é o cartão de militante do PS. Estas coisas não se fazem em democracias pluralistas, em sociedades abertas. Isto fazem-se em sociedades porquê que achas que Marta Temido onde se cultiva o poder de um partido, o poder do líder, onde um partido, sobretudo, faz política através da propaganda. E depois, mais uma vez, há bocado o Vasco disse que não estava na cabeça de António Costa, e eu não estou seguramente também na cabeça de Marta Temido. Não faço a mínima ideia se ela leva mesmo a sério a possibilidade de um dia ser candidata à liderança do PS. Mas se leva muito a sério, acho que não vai levar durante muito tempo. Vasco, porquê é que Marta Temido se predispõe a fazer este papel? Que é tonta? Não sei, há uma certa tontice política nisto tudo, não é? Quer dizer, não conheço a senhora, não estou a dizer que ela seja tonta, mas, quer dizer, isto é politicamente tonto. A atitude é tonta. Era uma atitude tonta. Agora, não deixa de ser interessante escolherem... Já percebeu porque é que eu comecei a rir no início do programa, quando fiz a apresentação? Não percebeu? É por causa disto, Foi, mas não deixa de ser curioso que tenham feito esta cena, porque... Quer dizer, os portugueses, em geral, pensam que só se consegue alguma coisa em Portugal com o cartão do partido. E eis o Partido Socialista a reforçar essa ideia. Quer dizer, que é uma coisa que eu acho espantosa, não é? Que o Partido Socialista, que fez o congresso que fez, etc., depois vem dizer, mas... aquilo que vocês pensam sobre os cartões partidários é verdade. Eis a prova. E olha a forma como ela se curva durante o cartão. Exatamente. Portanto, eu acho que foi uma tontice política total. Em vez de usarem Marta Temido de dizer estão a ver a capacidade do PS de atrair independentes, somos muito mais do que só o nosso partido, temos capacidade de atrair independentes, até com qualidade. Ele podia ter feito um grande elogio a Marta Temido, neste Ministro da Saúde, no tempo da pandemia, etc. Tudo isso. Mas não. É entregar o cartão do partido. Portanto, aquilo tem esse simbolismo. Ser militante do PS é que dá poder em Portugal. Bom, vamos já à segunda nota, que é o comentário do Miguel Tiago ao Holodomor. Este é mesmo tonto. Quer dizer, aqui não é uma questão de Vasco, primeiro vamos explicar política, o que é que foi o Holodomor. Este rapaz que foi deputado, quer dizer, um deputado sui generis, aliás, lembro-me dele, o deputado de t-shirt preta, veio agora dizer que nunca houve o genocídio nos anos 30 na Ucrânia. Ele diz que está só na cabeça dos nazis da Ucrânia. É que só na cabeça dos nazis da Ucrânia. Quer dizer, mais do que tonto, este rapaz é um iliterado, porque... quer dizer, isto é um facto histórico. É como se alguém viesse dizer que não morreram judeus à mão dos nazis na Segunda Guerra Mundial ou que os turcos não mataram arménios depois da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, portanto, isto é historicamente falso. Não é? Portanto, o que me intriga é como é que alguém que foi deputado e que, obviamente, aspira a ter alguma responsabilidade no Partido Comunista Português pode dizer este tipo de coisa. Mas ele está a honrar a tradição do PCP, não é? Porque na União Soviética a linha stalinista sempre foi especialista em ocultar factos históricos. Não tanto. Quer dizer, o Partido Comunista normalmente atribui a culpa aos outros. Por exemplo, o massacre dos oficiais polacos em Katyn não foram, afinal, os bolcheviques, foram os nazis, portanto... Na realidade foram os bolcheviques, mas atribuem culpas aos outros. Este rapaz nem sequer se dá esse trabalho, portanto, ele simplesmente diz que nunca existiu, que são os nazis ucranianos, whatever that means, não é? Que têm esse discurso. E, portanto, isto é ou um caso de alguém que nunca leu um livro na vida, que enfim, não sei, também se pode dar esse o caso, pode ser esse o caso, de facto, ou que simplesmente... A verdade histórica, já nem digo a interpretação, mas os factos são perfeitamente indiferentes. O que explica, aliás, porque é que provavelmente está no Partido Comunista, não é? Certamente. João, nós também já conhecemos de outros momentos
negação por parte da antiga União Soviética. Olha, os crimes do stalinismo, do Lenin, os gulags, isto é mais uma A União uma Soviética prova. viveu em negação até o dia em que desapareceu. É verdade. Primeiro negou e depois desapareceu. Mas quer dizer, eu queria pôr o Vasco pôs o problema sobretudo no Miguel Tiago. Eu não conheço o Miguel Tiago de lado nenhum, mas admito que seja isso tudo, ignorante, que leia pouco, tudo isso, pelo que diz, parece ser isso. Mas quer dizer, isto também mostra um problema do Partido Comunista. É verdade. Isto Isso é mostra que é que ainda há, exato, mostra em primeiro lugar um problema do Partido Comunista, mostra que no Partido Comunista ainda há stalinistas à antiga que podem fazer carreira no partido e carreira com algum sucesso. Não estou a dizer que ele seja o militante com mais sucesso no Partido Comunista, mas tem algum sucesso, chegou a deputado. Portanto, isto demonstra o que nós muitas vezes dizemos, o Partido Comunista continua a ser um partido stalinista, Não ou pelo menos tem um emenda. partido com os stalinistas, não tem emenda nenhuma. Mas depois mostra outro problema. Mas o Louçã disse uma coisa semelhante. Hein? É verdade. Exato, mas não atacou desta maneira os ucranianos como atacou o Miguel Tiago. Mas o Louçã disse, claro que disse uma coisa semelhante, mas quer dizer, nós não vamos defender o Louçã, nem estamos a defender o Louçã. O ponto é, o Miguel Tiago mostra que o PC continua a ser um partido stalinista, mas mostra outra coisa gravíssima, não é? Mostra a mentira que António Costa tem dito aos portugueses desde 2015, que o Partido Comunista saltou o muro. É mentira. E, na verdade, nós temos um governo que está aliado com um partido stalinista, como se vê, pelo PCP, e depois mostra, finalmente, a eterna tolerância que há em Portugal para os maiores disparates ditos por pessoas de esquerda, que se fossem ditos por pessoas de direita, qualquer pessoa do PSD, não é preciso André Ventura, qualquer pessoa do PSD que negasse o Holocausto e o ataque da Alemanha nazi aos judeus, quer dizer, cairia ao carmo e a trinidade, e com toda a razão. Claro. Se alguém, o que ele fez seria uma pessoa de direita a negar o Mesmo os Holocausto. que não dizem são acusados disso. É uma coisa espantosa. É verdade. Bom, meus senhores, chegamos ao final da edição desta semana, do dia D. Percorremos as aventuras no Congresso do Partido Socialista e também estes pormenores da entrega do cartão de militante do PS a Marta Temido e esta negação por parte do ex-deputado Miguel Tiago. Nós voltaremos na próxima semana, mas antes de me despedir, quero pedir aquilo que peço sempre, que é coloquem um gosto e partilhem nas redes sociais e também sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até à próxima semana.